E aí pessoal, tudo bem? Estou ao vivo para trazer uma mensagem de fé para o seu coração. Você que tem percebido que precisa voltar o seu coração para Deus, você que já faz um tempo que não tem conseguido orar, você se sente frio espiritualmente, né? Eu creio que essa mensagem vai te dar um norte do que você deve fazer para ter um encontro com Deus, tá bom? Irmão, se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir comigo aí lá em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos apenas. Eu creio que a maioria das pessoas aí já conhece essa passagem e eu espero que te ajude bastante, tá bom? Hoje nós estamos vivendo no Brasil, irmãos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Apostasia. A Bíblia diz que nos últimos tempos as pessoas iriam apostatar da fé. Elas iriam se desviar. Elas teriam uma facilidade tão grande para sair da presença de Deus, para se desviar, para fazer coisa errada. Porque é como se Deus permitisse, vocês querem fazer o que vocês têm vontade, então eu vou deixar. Parece que Deus não coloca mais o freio na nossa frente, sabe? Parece que se a gente quiser fazer o errado, hoje é tão mais fácil, por causa da internet e por causa do coração das pessoas, né? E a Bíblia diz isso, né? Lá em Romanos 1, está escrito que Deus os entregou às suas paixões. As pessoas não querem servir a Deus, então Deus acaba deixando, né? Ele entrega ela. Você quer seguir as paixões do seu coração, da sua carne? Então vai fazer o que você acha que é mais certo. E a Bíblia diz que nós estamos vivendo esse tempo, né? Então pessoas que nós nunca imaginávamos que sairia da presença de Deus, de repente essas pessoas, elas estão piores que os ímpios, né? Então é muito triste isso, nós precisamos desse encontro com Deus. Mas antes então eu quero falar sobre Isaías, que foi um profeta, um grande profeta de Deus. Ele profetizou a vinda de Jesus. E Isaías, ele viveu uma época muito complicada. A gente acha que a nossa época é a pior que tem, mas na época de Isaías estava no mesmo nível, sabe? As pessoas estavam completamente desviadas, os filhos de Deus, que é o que mais assusta Deus, né? A Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 2 que Deus fala assim, eu estou horrorizado de saber que o meu povo, mesmo tendo tudo, tendo o meu suprimento, mesmo eu cuidando deles, ainda assim eles se desviam numa facilidade muito grande. Então, nessa época, o povo de Israel estava completamente desviado, né? Vamos trazer para os dias de hoje. Nós estamos vivendo a mesma época, as pessoas estão longe de Deus. E aí Isaías foi chamado por Deus para profetizar, foi levantado como profeta naquela época. E então nós vamos ler o momento em que Isaías ele teve um encontro com Deus, e isso fez toda a diferença na vida dele. Você que está precisando ter um encontro com Deus, presta atenção no que aconteceu. Está lá em Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Eu vou ler para você, No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus, né? Irmãos, eu pretendo ser breve e só lembrando uma coisa: se você ainda não se inscreveu no meu canal, clique aqui embaixo em inscrever-se para você receber os próximos vídeos, tá bom?
Então, irmãos, essa época de Isaías, como eu disse, estava uma época deprimente. As pessoas se desviando cada dia mais. Mas, de repente, Isaías teve um encontro com Deus. E aqui diz que ele viu o Senhor assentado no alto e exaltado trono. Deus se revelou a Isaías e com um propósito. Todos nós, irmãos, guarde isso que eu vou te dizer. Nós precisamos ter um encontro com Deus, porque isso vai fazer a mudança na nossa vida. O apóstolo Paulo disse que nós somos transformados de glória em glória. Ou seja, nós precisamos da glória de Deus na nossa vida, senão a gente não consegue caminhar nessa vida. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. E se você entregou sua vida para Jesus, você já tem o Espírito Santo, mas agora você precisa se encher do Espírito Santo, tá bom? Uma coisa é você ter o Espírito Santo, a outra coisa é você buscar o enchimento do Espírito Santo. E lá em Efésios diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas devemos nos encher com o Espírito Santo, tá bom? Então, aqui Isaías mostra que, aqui no livro de Isaías, nós vemos que Deus se revelou a ele e ele teve um encontro sobrenatural com Deus, maravilhoso. Eu não sei se você já teve. Se você já teve, deixa aí o seu comentário, né? Ai, pastor, eu já tive um encontro com Deus, foi há muitos anos ou foi recentemente. Mas uma coisa é certa, Deus quer se revelar a nós. Amém? Então, todos nós precisamos passar por esse encontro. É aquele momento em que você fica a sós com Deus. É aquele momento onde você não tem máscaras diante de Deus. Sabe quando você vai numa vigília de oração e você... Por que uma vigília de oração dá tão certo, né? Deus fala tanto através dessas vigílias, porque é aquele momento que você separa um tempo só para ficar com Deus. Não tem distração, você às vezes está no meio do mato, ou você às vezes está dentro de uma sala, trancado ali, junto com outros irmãos, no mesmo propósito, e vocês vão buscar somente a presença de Deus. É por isso que Deus se revela, né? Ou seja, leva-se um tempo para nós matarmos a nossa carne, para nós vencermos as distrações. E foi por isso que Jesus disse, se você for orar, tranque no seu quarto, né? Dobra os seus joelhos e fale com Deus. E Deus vai te recompensar, tá certo? Então é um momento em que você vai se separar. E todos nós precisamos desse encontro face a face com Deus. E é esse encontro que muda a nossa vida. Esse encontro, ele vai direcionar a nossa vida. Foi assim que aconteceu com Jacó. Depois que Jacó teve um encontro com Deus, ele se chamava Jacó porque o nome dele significa trapaceiro. E Jacó era assim, cheio de falhas no seu caráter. Mas quando ele teve um encontro com Deus, Deus mudou o nome dele. E ele falou, agora você vai se chamar Israel. Porque você lutou com Deus e você prevaleceu. Então uma coisa aconteceu, Jacó, ele lutou a vida inteira dele contra Deus. Ele resistia a Deus, ao poder de Deus. Mas de repente, depois desse encontro, ele passou a lutar lado a lado com Deus. E isso faz toda a diferença. Então, aqui nós vemos que eu percebo duas coisas nessa história de Isaías. Se nós quisermos ter um encontro com Deus, irmãos, primeira coisa que nós devemos fazer é parar de ver os defeitos dos outros e começar a olhar para dentro de nós. Você pode reparar, quando você foi batizado com o Espírito Santo, você começou a falar em línguas. Para você que fala, você pode reparar, foi numa fase em que você estava buscando muito a presença de Deus e principalmente olhando para dentro de você e falando, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, vê se existe algo na minha vida que eu preciso mudar, que eu preciso melhorar, sabe? Então, é nesse momento que você se esvazia que Deus começa a te encher. Então essa é a primeira coisa que eu percebo na vida de Isaías. Isaías, ele disse aqui, no versículo 8, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei, quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Né? Mas um pouco antes aqui, assim que ele percebeu, né? Perceba aqui que Isaías, ele estava com o coração totalmente novo, né? Deus, eu quero ser usado pelo Senhor, agora eu estou pronto para ser usado pelo Senhor. Mas pouco antes, no versículo 5, olha o que aconteceu. Então gritei, ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então Isaías, ele chegou à conclusão que ele estava perdido, né?
ele pensou, nossa, quem sou eu para ser visitado por Deus? Quem sou eu? Eu sou pecador, eu sou falho, eu sou um homem de lábios impuros, né? Mas, o que eu te falei? Eu te falei que nós devemos parar de ver os defeitos dos outros, né? Então, aqui nesse momento, ele falou, ai de mim. Mas se você for analisar antes aqui, eu vou lá com você, ó, lá em Isaías capítulo 1, a partir dali, antes de acontecer esse encontro com Deus, Isaías era um homem que só apontava o dedo. Ele só falava assim, ó, ai de vocês que estão pecando. Eu vou ler só alguns versículos, só para você ver que Isaías, ele tinha uma facilidade muito grande de ver o defeito na vida das outras pessoas. Mas ele talvez não conseguisse enxergar de tal profundidade as suas próprias falhas. Então eu vou ler para você, ó, Isaías capítulo 1, olha o que ele disse. Ai de você, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Vocês abandonaram o Senhor e desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Tá vendo? Ele era bom para apontar o dedo, né? E às vezes a gente também é assim. A gente consegue enxergar uma facilidade. Ou você ficou sabendo da fulana que saiu lá da igreja? Ela lá engravidou, ó, 15 anos engravidou. Olha pra você ver, mas bem que nós avisamos, nós percebemos que ela estava se desviando, né? Ou você ficou sabendo do rapaz lá e foi pego em adultério. Cara, e tinha cargo na igreja. Então a gente é fácil, né, para identificar as falhas, os defeitos dos outros. Mas se nós quisermos ter um encontro com Deus, nós precisamos voltar os nossos olhos para o nosso coração. E eu vou ler mais alguns versículos, ó, que Isaías disse. Isaías capítulo 3, o versículo 9. O jeito como olham testificam contra eles. Eles mostram seu pecado como Sodoma, sem nada esconder. Ai deles, pois trouxeram desgraça sobre si mesmos. Digam aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto de suas ações. Mas ai dos ímpios, pois tudo lhes irá mal. E eu quero ler só mais um, são muitos ais que Isaías ele profetizou, né? Mas eu vou ler só mais um que muita gente já conhece essa passagem. O Isaías capítulo 4, o versículo 20. Olha o que diz: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Então aqui Isaías estava dizendo, ai de vocês estão falando que o errado é o certo, vocês vão colher por isso. Então Isaías ele tinha essa facilidade para apontar o dedo, mas quando ele teve um encontro com Deus, ele então falou, Senhor, ai de mim. Ele não apontou o dedo mais, ele não viu, Deus, mas o problema é a igreja, o problema é o pastor, sabe quando a gente fica apontando o dedo, né? Mas ele naquele momento ele falou, não, ai de mim, eu sou falho, eu sou pecador, eu sou miserável pecador, Senhor. Se não fosse o Senhor na minha vida, eu estaria perdido, sabe? E nós precisamos chegar a essa conclusão. Então vale lembrar que Isaías, ele frequentava o templo, Isaías ele já ministrava, ele já fazia muita coisa, ou seja, ele já tinha um ministério, vamos assim dizer, consolidado. E talvez esse seja o maior perigo para nós. Nós que já temos um ministério, nós que já somos usados por Deus para ministrar, para ensinar, para abençoar outras vidas, nós devemos tomar cuidado para não sermos reprovados. Foi isso que o apóstolo falou, o apóstolo Paulo. Ele disse o seguinte, eu não quero pregar a muitos e eu mesmo ser reprovado. Então eu estou fazendo uma coisa, eu estou esmurrando o meu próprio corpo para que eu consiga viver em santidade. Então Paulo, ele usou uma expressão, você não precisa ficar batendo no seu rosto, no seu corpo, para você parar de pecar. Mas ele estava dizendo o seguinte, eu estou fazendo de tudo que eu posso para não sair da presença de Deus. Então essa é a primeira coisa, nós devemos parar de enxergar o defeito nos outros e olhar mais para dentro de nós. Aí nós estamos mais propensos a ter um encontro com Deus. E vale lembrar uma coisa, pessoal. Se você quiser ter um encontro com Deus, saiba que esse encontro vai partir de Deus. Não tem como você forçar um encontro com Deus. Tem muita gente que acha assim, não, se eu orar 5 horas por dia, se eu fizer um jejum de 21 dias, eu vou ter um encontro com Deus. Tá bom, você pode até fazer isso tudo, mas o encontro parte de Deus. No Antigo Testamento,
os homens preparavam o sacrifício, né? Hoje o sacrifício sou eu e é você. O sacrifício não é o nosso dinheiro, tá bom? O sacrifício é eu, o meu coração, o meu corpo entregue a Deus, porque é isso que diz lá em Romanos 12, apresentem-se a Deus como sacrifício vivo. Apresenta os seus corpos como sacrifício vivo, tá bom? Mas no Antigo Testamento eles apresentavam o sacrifício e Deus derramava fogo sobre o sacrifício, sobre o altar. Então, vai partir de Deus. Deus sabe a hora certa, o momento certo. Mas o mais importante é você se sacrificar independente de qualquer coisa, simplesmente porque você quer estar com Deus. Amém? Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que você deve fazer para você ter um encontro com Deus é você entender que, em primeiro lugar, você não pode ficar só olhando o defeito dos outros. Em segundo lugar, você tem que buscar entender quais são os seus erros, né? Aonde você está falhando. Você tem algum pecado escondido que você tem vergonha de contar para as pessoas? Peça perdão para Deus. Busque, faça de tudo o que você puder fazer para fugir desse pecado, porque isso atrapalha a tua comunhão com Deus, tá bom? Então, a segunda coisa que eu percebo aqui no exemplo de Isaías, né? Que ele falou: eu sou um homem de lábios impuros e eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Então, se você quiser ter um encontro com Deus, você precisa se esvaziar, você precisa abrir mão do pecado, você precisa renunciar àquilo que está te atrapalhando, tá certo? Para muitos, talvez seja na área sexual, que hoje em dia é tão comum, né? Tantas pessoas aí estão presas nesse pecado e nós devemos tomar cuidado, porque o pecado ele nunca se sacia. O próprio Davi disse que um abismo chama outro abismo. Se você não cortar o teu pecado agora, depois vai piorar. A tendência é você se aprofundar nisso mais. E a tendência é o seu coração se esfriar cada dia mais. Entendeu? Então, você precisa então reconhecer: Deus, eu tenho essa falha. Enxerga o teu defeito. Enxerga, mano. Enxerga o teu pecado. E assim você vai estar mais propenso a lutar contra ele. Você vai ter mais força para lutar contra ele, você já vai saber qual é o teu inimigo. E eu vou te falar, renunciar à nossa carne é a coisa mais difícil de todas, né? Vencer o inimigo é só você resistir a ele, você expulsar ele em nome de Jesus. Agora, vencer as fraquezas da tua carne, as tentações que vêm contra nós, é uma luta, irmãos, é uma luta, né? Jesus, o próprio Jesus, ele suou sangue, né? Porque a carne dele falava o seguinte: não vai para a cruz não. Por quê? Para que você vai sofrer por gente ingrata, por gente que não merece? Mas Jesus, ele suou sangue. E o apóstolo Paulo disse assim: olha, não desanime não, porque vocês ainda nem suaram sangue por resistir à tua carne, né? Então, nós precisamos perseverar. É uma luta, irmãos. Falar que é fácil não é fácil. Todos nós temos as nossas fraquezas. Você não precisa contar a sua fraqueza para mim, eu não preciso te contar a minha. Mas todos nós temos falhas. E é isso que a Bíblia diz. A Bíblia mostra que quando o pecado entrou no mundo, lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, o versículo 18, diz que o jardim começou a produzir os seus espinhos, sabe? E o jardim começou a produzir espinhos. Até então não existia espinhos no jardim. Esse espinho, trazendo para a nossa vida espiritual, é as nossas fraquezas, que todos nós temos, mas Deus quer que nós usemos as nossas fraquezas para nos aproximar do Senhor, tá bom? Então, o apóstolo Paulo disse: olha, foi-me posto um espinho na carne e eu não estou conseguindo tirar esse espinho, né? E Deus, o que Deus fez? Deus não atendeu a oração de Paulo. Paulo, ele orou por 3 vezes: Senhor, tira isso de mim. E Deus, ele não tirou, mas sabe o que Deus fez? Deus se revelou a Paulo. Então, irmãos, mesmo com as suas fraquezas, Deus, ele quer aperfeiçoar o poder dele nas suas fraquezas. Os momentos que eu tive os maiores encontros com Deus foi os momentos que eu estava mais fraco espiritualmente, sabe? É aquele momento que você pensa assim: eu não dou conta, eu não consigo. Foi a hora que Deus me visitou, sabe? Eu vou gravar um próximo vídeo falando depois como podemos ser batizados com o Espírito Santo, mas quando eu recebi o batismo no Espírito Santo, eu comecei a falar em outras línguas. Foi justamente numa noite em que eu cheguei à conclusão: eu não dou conta de ser crente. Não, é muito difícil, cara. Eu não consigo orar, não consigo jejuar, eu sou muito fraco, sabe? E aí nós fomos orar, eu e um amigo meu,
E eu me lembrei de uma passagem, né, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, que diz que Deus escolhe as coisas que não são para confundir as coisas que são. Deus escolhe as coisas desprezíveis desse mundo para mostrar que Ele é Deus, tá certo? Então foi naquele momento que eu estava assim completamente me sentindo longe de Deus, que eu comecei a orar e o Espírito Santo foi derramado ali e eu comecei a falar em outras línguas. E foi a melhor sensação da minha vida. E aquilo me fortaleceu de um tanto, irmãos. E aquilo me preparou para algo grande que Deus ia fazer na minha vida. E 2 dias depois, 2 dias depois que eu recebi o batismo no Espírito Santo, eu já tinha o Espírito Santo. Para você que está me ouvindo aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você já tem o Espírito Santo. Você não vai receber o Espírito Santo. Você precisa receber o batismo com o Espírito Santo, que é um enchimento. É algo que o Espírito Santo te toma naquele momento. E você então começa a falar em outras línguas e você nunca mais esquece, sabe? E é uma experiência maravilhosa, é um encontro com Deus que você tem. E eu lembro que nessa fase eu estava buscando a santidade, mas muitas vezes eu não conseguia. Mas sabe de uma coisa, tudo que você tem que fazer é buscar a presença de Deus e falar: Senhor, eu dependo do Senhor, eu não tenho mais para onde ir. E eu me lembro que 2 dias depois eu recebi o chamado para pastor. Nós fomos num encontro, depois eu vou contar, eu pensei em gravar alguns vídeos ao vivo para contar alguns testemunhos. E nós fomos num encontro que o Diante do Trono estava ministrando naquele encontro. E Deus usou uma mulher, nunca tinha visto, ela nunca tinha me visto, eu nunca tinha visto ela. E Deus usou ela e Deus falou comigo que eu seria pastor. E Ele estava colocando uma coroa na minha cabeça. Depois eu conto os detalhes, mas naquele momento eu vi um anjo. Eu nunca tinha visto nada, sabe? Eu vim de uma família espírita que sempre buscou muito o lado espiritual e eu sempre quis ver alguma coisa, mas eu nunca tinha visto nada. E então, naquela noite eu vi um anjo, né? Ele veio, colocou uma coroa na minha cabeça. Muitos não acreditam, não importa. Eu tive uma experiência com Deus, eu sei que é verdade, sabe? E Deus falou coisas comigo ali que só eu sabia. E foi um encontro que eu tive com Deus. Eu quero te encorajar, busque a presença de Deus. Busque ter esse encontro com Deus, mas você precisa falar o seguinte: Senhor, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. Então, a segunda coisa que você tem que fazer, renuncie a esse teu pecado, sabe? Abre mão, irmãos, é muito difícil, eu não vou falar que é fácil. Não pense que eu estou imune a isso, porque aquele que pensa que está de pé, vigie para que não caia, né? Eu estou no mesmo nível que você. Todos nós somos propensos, né? Há uma frase que eu até comentei num vídeo esses dias, que os maiores santos estão sujeitos a cometerem os piores pecados. Então, qualquer pessoa está sujeita e nós devemos vigiar. Mas só sei que foi um encontro maravilhoso. E sabe o que vai acontecer se você tiver um encontro com Deus? Vai mudar a tua vida completamente. O teu nível de relacionamento com Deus vai ser outro. Você vai olhar as pessoas, às vezes na tua igreja, né, na tua casa, pessoas de Deus, e você vai falar: por que aquela pessoa não tem tanta vontade que nem eu de buscar Deus? Por que aquela pessoa, às vezes, ela brinca com as coisas de Deus? É porque ela não viu a glória de Deus como você viu. Tá certo? Então, o que mudou na vida de Isaías, né? Primeira coisa, no versículo 1, diz que Isaías, ele viu a soberania de Deus. Ele viu o seguinte: olha, na época dele, estava tudo destruído, todo mundo se desviando, mas de repente ele viu um Deus justo, santo, assentado no seu trono. Ou seja, ele viu o seguinte: olha, Deus está no controle. Apesar de tudo que eu estou achando que está errado, que a humanidade se perdeu, que a minha vida já perdeu o sentido, Deus ainda está no seu trono. E ele então, eu acredito que ele, ao ver a soberania de Deus, ele recebeu esperança, ele teve paz no seu coração. E é na presença de Deus que você tem tudo isso, porque você descobre: não, Deus está no controle. Por incrível que pareça, Deus está no controle. Né? O Salmo 73, se você quiser, você lê na sua casa depois, mostra exatamente isso. O salmista, ele estava revoltado. A Bíblia diz que ele quase se desviou por ficar olhando os arrogantes, os pecadores, que eles cada vez mais prosperavam, e ele não. Pelo contrário, ele pensou: não está valendo nada, não está adiantando nada eu ser santo, eu buscar a presença de Deus, nada mudou na minha vida.
Mas os ímpios não. Os ímpios, eles fazem as coisas, tudo dá certo, as portas estão sempre abertas para eles, eles são felizes no casamento, eles ganham muito dinheiro, mas eu tô aqui sofrendo. Então ele diz que ele quase se desviou. Mas o mesmo salmo, lá no finalzinho, ele completa dizendo assim, ó: até que um dia eu fui até a presença de Deus e eu descobri que, na verdade, eles é que estão indo para o mau caminho e eu estou no melhor lugar que eu poderia estar. Eu sou rico e eu não sabia. Eu sou rico da graça e da misericórdia de Deus. Então a vida dele foi mudada. Isaías, ele teve a sua vida transformada depois que ele teve um encontro com Deus. A segunda coisa que eu percebo é que Isaías, ele viu a santidade de Deus, e isso faz a diferença na vida de uma pessoa. Aqui diz no versículo 2, ó, que ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e então em volta dele haviam serafins, né? Haviam anjos, e sabe o que os anjos diziam? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ele viu a santidade do Senhor, irmãos. E quando você vê a santidade de Deus, a tua vida vai ser transformada. E você sabe o que vai acontecer? Você vai parar de brincar com o pecado. Você vai pecar, você não vai fazer piadinha mais. Você não vai ficar contando vantagem. Você agora vai ter um temor que muitas vezes vai ser diferente das outras pessoas, porque você agora viu Deus. Você viu a glória de Deus. E isso faz toda a diferença. Você percebe a diferença naquele que já teve um encontro com Deus e naquele que ainda não teve. E quando você vê a santidade de Deus, você começa a ter vontade de ser santo. Você começa a ter vontade de viver em santidade. E eu me lembro que quando eu vi a glória de Deus, quantas vezes Deus já me visitou? Eu bati no meu peito e eu falava: Deus, não deixa eu pecar nunca mais. Não deixa eu desviar, Deus. Se algum dia eu começar a desviar, Deus, não me deixa eu perder essa comunhão aqui, sabe? Eu orava desesperado, porque era a presença mais boa do mundo, era a sensação mais maravilhosa que possa existir. E a última coisa que eu percebo aqui na vida de Isaías, que ele viu o amor de Deus, ele sentiu, ele provou do amor de Deus, do perdão de Deus, porque naquele momento que Isaías ele se arrependeu de verdade, o anjo veio, trouxe uma brasa nas mãos e tocou nos lábios dele e purificou o pecado dele. Jesus ainda não tinha vindo, então Deus usou um anjo para trazer o fogo que purificou a boca dele, sabe? Mas hoje, quando você perde perdão, a Bíblia diz que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado e você agora não deve mais nada. Isso é maravilhoso, irmãos. E quando você entende esse perdão de Deus, essa misericórdia de Deus, que Deus te aceita do jeito que você é, com os seus defeitos, com as suas teimosias, com as suas falhas, o teu coração é curado, a tua vida é transformada, né? Esses dias eu estava conversando com um amigo meu e ele já errou tanto, irmãos. Ele já errou muito, principalmente na área sexual. E geralmente a pessoa que entra nessa área ou adultera, ou comete um adultério, ou então começa a ter relação fora do casamento, antes do casamento. É muito difícil a pessoa parar, a pessoa precisa muito da ajuda de Deus, precisa muito buscar a presença de Deus. E ele já errou muito, mas hoje vive arrependido, ele mudou de vida. E eu não estou falando que ele errou antes de crente, não, antes de nascer de novo, não. Ele errou depois de conhecer a palavra de Deus, que é ainda pior porque a pessoa ela se condena muito, sabe? E eu disse para ele o seguinte: olha, eu e você, nós estamos no mesmo nível. Se no dia que nós morrermos, estivermos diante de Deus, Deus vai olhar para mim, vai olhar para você do mesmo jeito. Por quê? Porque Deus não se lembra mais, Deus não leva em conta o que você fez e se arrependeu. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado e Deus não vai ficar jogando na sua cara, sabe? Ah, aquilo que você fez, você já conhecia a minha palavra, hein? Você agora vai pagar por isso. Não, Deus não vai fazer isso com você. Lá no dia do julgamento, você vai receber o seu galardão de acordo com as suas obras. Depois eu posso fazer um vídeo sobre isso. O cristão não vai ser julgado para condenação. Ele vai ser julgado para receber o galardão ou não. Então, as suas recompensas, né, de acordo com as suas obras. Então, saiba de uma coisa, você precisa experimentar esse amor. E a Bíblia diz que é justamente quando o pecado abunda que a graça de Deus superabunda. Não estou dizendo para você sair agora e começar a pecar, não é isso. Se você tem um temor de Deus, se você é de Deus, você não vai ficar tentando o Senhor. Você não vai ficar
correndo riscos, né? Vamos ver se Deus vai me abençoar mesmo, se Deus vai me proteger mesmo ou não, sabe? Você vai ter um temor diferente. E isso só vem através do encontro com Deus. Tá bom, pessoal? Glória a Deus. Teve uma pessoa aqui que falou: já acabou, pastor? Não, pastor, não acaba não. Às vezes eu acho que eu estou demorando demais, então fica às vezes cansativo. Mas que bom que vocês gostaram. Glória a Deus, pessoal. E eu acho que é muito importante a gente contar nossas experiências, né? Porque isso nos fortalece. Eu sei que você, muitas vezes, você se cobra demais. Você acha que você nunca vai poder ter acesso a Deus. Por isso, eu quero te dizer uma coisa. Comece a refletir na tua vida. Deus, Ele já desistiu de você, mesmo você tendo falhado várias vezes. Deus não desistiu. Então Deus, Ele já arrumou a solução para o pecado. Agora Deus está interessado no seu coração. Você quer a presença de Deus? Você quer estar mais perto dEle? Sabe? Então, volte o seu coração para Deus. Pare de ficar olhando só para os outros. Olhe para você. Você tem muita coisa para consertar, eu tenho certeza. E quanto mais você está perto de Deus, mais você enxerga as suas fraquezas. Isaías só enxergou mesmo o seu pecado quando a glória de Deus se apareceu na vida dele. Então, foi como um espelho, né? E a Bíblia é o nosso maior espelho, ela é o espelho da nossa alma. Quando você olha para ela, você vê. Quando eu vejo as passagens de Jesus, nossa, mas eu sinto assim, caramba, como é difícil. É muito difícil fazer isso que Deus pede. Então Deus sempre pede um nível muito alto de comprometimento, e muitas vezes a gente não dá conta, mas o fato da gente não conseguir mostra que nós precisamos de Deus, precisamos de Jesus, e é isso que nos faz depender dele dia após dia. Glória a Deus. E como se livrar dos maus pensamentos? Veja, são muitas perguntas. A primeira forma de você lidar com seus maus pensamentos, você entender o seguinte: você pode até pensar besteira, você pode até pensar coisa ruim, mas se você não falar, os teus pensamentos, eles vão morrer com o tempo. Você não vai materializar os seus pensamentos, né? É isso que Jesus disse: você fala aquilo que está no teu coração. E nós sabemos que o coração, nós colocamos a mão aqui, né? Mas o coração nosso é aqui, ó. Você sabia, né? Isso aqui é só um órgão. É uma forma de nós entendermos que aqui está voltado mais para o lado dos sentimentos, né? Mas tanto os nossos sentimentos quanto as nossas escolhas, tudo é na nossa mente. Então você fala aquilo que está aqui, ó. Então a melhor forma de você vencer isso é você renovar os teus pensamentos com a palavra de Deus. Você meditar na Bíblia. Teve uma moça aqui que falou: pastor, não precisa ser rápido não. Então tá bom, nós vamos ficar um bom tempo aqui orando junto, tá bom? Glória a Deus. Teve uma moça que perguntou aqui se fé, eu não entendi direito, fé e pensamento positivo. Sabe de uma coisa? Jesus falou o seguinte: esse mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Jesus estava querendo dizer: sejam positivos. Pense com expectativa, tenha expectativa de que coisas boas vão acontecer, de que Deus está com vocês. Veja pelo lado bom. Mas só o pensamento positivo, irmãos, não resolve. Nós precisamos ter fé. A fé é que ativa o poder de Deus. E a Bíblia diz que a fé é a única maneira de nós agradarmos a Deus. E não, sem fé é impossível agradarmos a Deus. Então não adianta você ter só pensamento positivo. Vai dar certo. Será que é porque você está confiando só em você? Você precisa confiar em Deus. Porque lá em Provérbios capítulo 3, o versículo 5, diz que nós não devemos confiar em nosso próprio entendimento, na nossa própria maneira de resolver as coisas, mas nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. E aí a promessa está no versículo seguinte: e Ele endireitará as nossas veredas. Se você confiar no Senhor de todo o teu coração e não na sua própria capacidade, Deus vai endireitar os seus caminhos. Tá vendo? Então só o pensamento positivo não adianta. Você precisa ter fé e confiança em Deus. Eu não sei se você já tem o meu livro Vida de Oração. Você já tem? Deixa o seu comentário aí. Se você ainda não tem, eu escrevi um livrinho de bolso com 365 orações, uma para cada dia do ano. Não é para você ficar fazendo orações engessadas, mas é para você se espelhar, para você se inspirar. Muitas vezes a gente vai orar, a gente nem sabe sobre o que orar, né? Então, tem muita gente falando que ainda não tem. Deixa eu só mostrar para vocês, só um minutinho, gente. Pessoal, tá aqui, ó. Vida de oração, né? 365 orações para um ano de comunhão com Deus. Então, deixa eu ver se a câmera embaça. Mas enfim, ó.
Ó, aqui eu sempre coloco um versículo e aqui uma oração, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou ler a oração 195, só para vocês verem, ó. Ó, não, deixa eu ver a 194. Ó, 194. Cuide, Hebreus capítulo 12. Cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então essa é a recomendação da Bíblia. Senhor, a tua palavra diz que devo guardar o meu coração, porque dele procede todas as fontes da minha vida. Então, Senhor, que o meu coração não seja contaminado por nenhuma raiz de amargura, que eu consiga perdoar todas as pessoas que me ofenderam, para que nenhuma semente maligna se frutifique na minha alma. Eu peço que tire de mim todo sentimento contrário que tem me feito sofrer, todo ódio, toda inveja, todo desejo de morte, todo sentimento de vingança. Derrama o teu poder, o poder do teu sangue sobre as minhas feridas emocionais, para que eu seja limpo e possa te servir de todo o meu coração. Em nome de Jesus, amém. Né? Até bateu com a mensagem que a gente falou aqui, né? Para Deus purificar o nosso coração. É um livro que muitas pessoas, eu tenho ouvido muitos testemunhos. Esses dias uma moça lá da nossa igreja, ela no final do culto, ela falou: pastor, eu preciso te contar um testemunho, vem cá. Olha, eu comecei a ler o seu livrinho, né? E a gente tinha uma causa na justiça, fazia muitos anos. E eu falei: Deus, usa as mensagens, usa essas orações aqui, Senhor. Que o Senhor possa confortar o meu coração, porque ela estava com muita raiva, sabe? Porque prejudicaram ela. Então ficou um dinheiro parado lá na justiça e a justiça não liberava e o dinheiro pertencia a ela. E ela caiu na oração 26, onde eu orei, né, e a respeito de para Deus abrir as portas financeiras, porta do emprego, né? E ela se acredita que no outro dia o dinheiro liberou. O moço ligou para ela e falou: olha, o seu dinheiro está liberado. Irmãos, não tem nada a ver comigo, viu? Por favor, não sou ninguém, sou miserável pecador. Mas tem a ver com a obra de Deus. Então Deus tocou no meu coração, Deus me deu uma revelação que eu devia escrever um livrinho, né, de fácil acesso. Então o livro está disponível. Eu vou deixar no final desse vídeo aqui, assim que terminar esse vídeo, eu vou deixar no comentário, demora um tempo para aparecer no comentário, o link do site, mas é presentecristão.com.br. Tá bom, pessoal, Deus abençoe, depois nós vamos conversando mais. Fica com Deus, gente, e me siga lá no Instagram. Um abraço.